Linda Curry era a personificação do sucesso nos anos 80. Uma mulher elegante, coordenadora em uma usina nuclear e dona de uma mansão em San Clemente, que suas amigas chamavam de Casa de Princesa. Apesar da carreira brilhante, Linda carregava o peso de 2 casamentos fracassados e o desejo profundo de encontrar um parceiro intelectualmente à sua altura. Em 1989, ela acreditou ter encontrado seu príncipe quando Paul Curry, um consultor de engenharia tido como gênio e vencedor de programas de TV, cruzou seu caminho. O que ela não sabia era que, sob a fachada de inteligência superior, escondia-se um mestre da manipulação financeira. Linda Curry, nascida sob o nome de Linda Leakey Cadiz no dia 18 de fevereiro de 1944 na ensolarada cidade de Los Angeles, era uma mulher que combinava uma beleza física marcante com uma ambição profissional invejável. Sua melhor amiga de longa data, Mary Sebold, que a conheceu na década de 60 enquanto ambas trabalhavam em uma usina nuclear no sul da Califórnia, descrevia Linda como uma autêntica fashionista que nunca descuidava de sua apresentação pessoal. Linda era amplamente conhecida por circular pelos corredores da empresa, sempre de forma impecável, utilizando terninhos elegantes que combinavam com seus sapatos, brincos, bolsas e pulseiras de forma meticulosa. Iniciando sua carreira em uma posição de entrada, como secretária na estação geradora nuclear de San Onofre, Linda demonstrou ser uma funcionária extremamente dedicada e subiu de forma constante na hierarquia corporativa. Ela alcançou um importante cargo de gerência como coordenadora principal de treinamento, onde era responsável direta pela instrução de outros profissionais sobre complexos procedimentos de segurança nuclear. Ao longo de seus 27 anos de serviço na mesma empresa, sua vida pessoal passou por diversas fases, incluindo 2 casamentos com homens descritos como bonitos e elegantes, que terminaram em divórcio amigável, sem que ela tivesse tido filhos. Posteriormente, Linda manteve um relacionamento de idas e vindas durante 8 anos com Bill Sandretto, um vendedor de seguros de vida que a admirava profundamente, mas que frequentemente entrava em conflito com ela devido aos seus hábitos de gastos financeiros considerados extravagantes. No ano de 1989, após encerrar definitivamente seu vínculo com Bill, Linda decidiu comprar uma luxuosa residência de 2 andares com um vasto jardim na localidade de San Clemente. Suas amigas descreviam o imóvel como uma casa de sonhos, a mansão perfeita onde uma princesa mereceria habitar. Foi exatamente nesse mesmo período que ela conheceu um novo colaborador na usina chamado Paul Curry, que tinha 32 anos de idade, enquanto Linda já estava na faixa dos 45 anos. Paul era um homem que não atraía Linda pelo seu porte físico, pois era visto por todos como alguém baixo e sem grandes atributos estéticos, mas ele possuía uma agilidade mental que ela considerava irresistível. Paul era tido como um gênio absoluto por muitos, sendo um membro ativo da sociedade de alto quociente, de inteligência mensa, e tendo se tornado uma figura de destaque após participar por 3 vezes do programa Jeopardy! Nessas aparições na televisão, ele foi campeão em 2 ocasiões e acumulou um prêmio total de $24.100. Contudo, enquanto Linda estava fascinada pelo estímulo intelectual que ele proporcionava, seus amigos mais próximos mantinham uma visão bastante cética e crítica, descrevendo Paul como um indivíduo arrogante, egocêntrico e muitas vezes desagradável no convívio social. Apesar dos alertas recebidos, o envolvimento amoroso entre os dois progrediu rapidamente, e no dia 12 de setembro de 1992, Linda e Paul se casaram em uma cerimônia íntima realizada em Las Vegas. A nova união, entretanto, trouxe à tona certas dinâmicas peculiares que preocupavam Mary e Bill, que notavam que Paul não parecia demonstrar o mesmo nível de afeto ou envolvimento que Linda entregava ao casamento. Linda chegou a confidenciar para sua amiga que a vida íntima do casal era praticamente inexistente, afirmando que o marido simplesmente não demonstrava interesse por esse aspecto da convivência. Para ela, no entanto,
O que realmente importava era o constante desafio intelectual de conviver com um homem tão brilhante, o que a fazia relevar a falta de paixão física. Logo após a formalização do matrimônio, Paul começou a exercer uma pressão insistente para que Linda contratasse uma nova apólice de seguro de vida no valor de $1 milhão. Ele utilizava o argumento de que não precisava de um seguro próprio por ser 13 anos mais jovem do que a esposa. Embora Linda já possuísse diversas apólices que juntas somavam quase $1 milhão, Paul insistia para que ela alterasse o beneficiário de todos esses documentos para o nome dele, além de desejar que seu nome fosse incluído na hipoteca da residência. Bill Sandretto, agindo por preocupação, aconselhou Linda a não realizar as mudanças e a recusar o novo seguro de $1 milhão. Naquela época, a renda anual combinada do casal chegava a $140 mil, o que tornava as dificuldades financeiras que começavam a surgir ainda mais suspeitas. A aparente estabilidade da vida do casal foi severamente abalada em junho de 1993, quando Linda atendeu um telefonema em sua casa que revelaria mentiras profundas tecidas por Paul. Uma mulher desconhecida entrou em contato exigindo o pagamento imediato de uma pensão alimentícia que estava em atraso. Foi nesse momento que Linda descobriu que Paul já havia sido casado por 2 vezes anteriormente e que possuía 3 filhos dessas relações passadas, fatos que ele havia ocultado deliberadamente dela e de todos no ambiente de trabalho. Essa revelação explicava o destino de parte do dinheiro que sumia das contas bancárias, já que Paul estava enviando quantias significativas para sustentar suas famílias secretas. Após uma discussão doméstica intensa sobre essas omissões, Paul comprou passagens para um cruzeiro de 3 dias como um pedido formal de desculpas para tentar salvar o relacionamento. Infelizmente, a viagem se tornou um desastre quando tanto Linda quanto Paul ficaram doentes após contraírem o vírus Hanta, uma enfermidade perigosa transmitida por roedores que causa sintomas severos de febre e problemas respiratórios. Após o retorno, Linda parecia ter superado a fase aguda da infecção, mas em poucos dias sua saúde entrou em um colapso violento e inexplicável. Ela começou a sofrer com vômitos constantes, tonturas extremas e uma fraqueza que resultou em sua primeira internação hospitalar de emergência em julho de 1993. Enquanto os médicos investigavam por que uma mulher saudável estava sofrendo falência de órgãos, Paul se posicionava como um marido zeloso e dedicado, embora as desconfianças de Mary sobre as verdadeiras intenções dele estivessem apenas começando a crescer. Em julho de 1993, pouco antes de completar seu primeiro ano de casada, a saúde de Linda Curry sofreu um declínio repentino e assustador. O que começou como um mal-estar geral evoluiu rapidamente para problemas gastrointestinais graves, náuseas e vômitos persistentes, forçando sua internação imediata no Samaritan Medical Center, em San Clemente. A transformação física daquela mulher outrora vibrante e apaixonada por moda foi chocante. Em questão de dias, ela ficou extremamente debilitada, perdendo cerca de 11 quilogramas e adquirindo a aparência frágil de uma senhora de 80 anos. Seus órgãos começaram a falhar, e os médicos lutavam para entender a causa de sua agonia, chegando a suspeitar que ela não sobreviveria àquela primeira noite. Durante a internação para a hidratação, a enfermeira Sherry Bundy percebeu algo altamente irregular ao verificar o suporte do soro de Linda. Com o auxílio da iluminação do quarto, ela notou que a bolsa de soro intravenoso estava com uma aparência turva e uma coloração estranha, o que não era compatível com a solução salina normal. Imediatamente, a bolsa foi retirada e enviada para análise laboratorial. O resultado do laudo pericial foi alarmante. O soro continha lidocaína, um agente anestésico e entorpecente que jamais deveria estar ali. Diante da evidência de manipulação, a polícia de San Clemente foi acionada para investigar o possível envenenamento. Os investigadores focaram suas suspeitas em Paul Curry,
visto que ele era a única pessoa que permanecia sozinha no quarto com Linda enquanto ela dormia, tendo livre acesso aos equipamentos médicos. Em um interrogatório gravado em áudio ainda no leito hospitalar, os detetives perguntaram diretamente a Linda se ela sabia de alguém que pudesse querer prejudicá-la. Linda admitiu com sinceridade que a única pessoa com um motivo financeiro para tal ato seria seu marido, citando o comportamento sorrateiro dele com dinheiro e as mentiras descobertas sobre o passado dele. No entanto, ela se recusou a acreditar que o homem que a mimava com banhos de espuma e molhos de salada exóticos seria capaz de algo tão terrível, mantendo uma lealdade profunda e afirmando que o amava muito. Após 21 dias de luta entre a vida e a morte, Linda se recuperou e recebeu alta retornando para casa. A trégua durou apenas 5 meses. Em dezembro de 1993, os mesmos sintomas de vômitos e fraqueza extrema retornaram com violência. Linda foi levada a um hospital diferente, mas o padrão de estranheza persistiu. Novamente, um alarme de segurança no equipamento de soro disparou pouco depois de uma enfermeira ter visto Paul saindo do quarto da esposa. O acesso ao soro havia sido quebrado de forma proposital, impedindo que Linda recebesse a medicação necessária. Dessa vez, a administração do hospital tomou medidas drásticas e colocou um aviso claro na porta do quarto, proibindo que Paul entrasse ou permanecesse desacompanhado com a paciente. A polícia foi chamada para uma segunda rodada de entrevistas gravadas. Mesmo diante do cerco hospitalar e das suspeitas óbvias de seus amigos e colegas de trabalho, Linda permaneceu ferozmente leal ao marido, descrevendo-o como um homem maravilhoso que sempre cuidava bem dela. Ela se negou a prestar queixa formal, e a investigação acabou estagnada pela falta de cooperação da própria vítima. Nos meses seguintes, a saúde de Linda nunca se restabeleceu completamente, sendo marcada por episódios esporádicos de mal-estar e dores. Pouco antes da tragédia final, Paul Curry começou a realizar movimentações financeiras suspeitas, como entrar em contato com a seguradora para alegar que o relógio Rolex de Linda havia sido roubado, o que lhe rendeu um pagamento de $9.000. No dia 9 de junho de 1994, Paul enviou um e-mail incomum para Mary Sebold, a melhor amiga de Linda. O contato foi considerado estranho, porque Paul nunca havia se comunicado com Mary daquela forma antes. No e-mail, ele preparava o terreno afirmando que Linda estava se sentindo pior do que nunca, sem forças para andar, e que ele estava seriamente preocupado com a vida dela. Linda chegou do trabalho naquele dia por volta das 18 horas, sentindo-se exausta. Paul relatou que preparou um jantar, mas ela recusou a comida, preferindo apenas tomar um banho e ir deitar-se cedo. Aproximadamente ao redor da meia-noite, já entrando no dia 10 de junho, Paul ligou para o serviço de emergência 911. Em seu depoimento posterior, ele descreveu que acordou com o gato de estimação do casal, chamado Scampy, fazendo um barulho bizarro e assustador ao lado de Linda. Paul alegou que, ao verificar a esposa, percebeu que ela estava gelada e não respondia a estímulos. Ele afirmou ter iniciado manobras de reanimação cardiorrespiratória enquanto aguardava os paramédicos, que chegaram rapidamente e transportaram Linda para o hospital. No entanto, ela já não apresentava pulso ou batimentos cardíacos. No hospital, o óbito foi oficialmente confirmado por volta de 1h da manhã. O comportamento de Paul após a confirmação da morte foi descrito como excessivamente emocional, chegando a chorar no ombro de seu chefe por horas, embora amigos e enfermeiras tivessem a convicção imediata de que ele finalmente havia conseguido o que tentara nos meses anteriores. A investigação da morte revelou detalhes que conectavam os episódios hospitalares de 1993 ao desfecho fatal. Os relatórios de toxicologia mostraram que Linda tinha níveis catastróficos de nicotina em seu sistema, uma dose letal de 500 a 1000 vezes superior à de um fumante pesado, apesar de ela ser uma não fumante convicta. Além disso, foi encontrada uma grande quantidade de um medicamento sedativo, a forma genérica do sonífero Ambien,
indicando que ela estava incapacitada quando a dose fatal de nicotina foi administrada. O legista identificou um pequeno ponto de punção atrás da orelha direita de Linda, compatível com a entrada de uma agulha de seringa. Especialistas concluíram que a morte teria ocorrido em um intervalo de apenas 20 a 30 minutos após a injeção da substância tóxica. Como Paul Curry confirmou que ele e Linda estiveram sozinhos na residência durante as 6 horas que antecederam o chamado de socorro, as evidências apontavam que ele era a única pessoa com oportunidade de administrar o veneno. O planejamento de Paul para herdar o patrimônio de Linda, incluindo apólices de seguro e planos de aposentadoria que totalizavam $419 mil, estava prestes a ser confrontado com os segredos desenterrados pela persistência da justiça. O comportamento de Paul Curry continuou a gerar estranheza entre os familiares, especialmente durante os preparativos para o funeral. Paul insistiu de maneira enfática que o caixão de sua esposa permanecesse fechado durante toda a cerimônia. Ele justificava essa decisão alegando que Linda era judia e que, de acordo com as tradições e costumes dessa religião, o caixão não deveria ser mantido aberto para visitação. No entanto, a irmã de Linda, que era muito próxima dela e compartilhava um laço de profunda confiança, desconfiou das intenções do cunhado e insistiu veementemente para ver a irmã pela última vez. Após muita insistência, Paul finalmente permitiu a abertura do caixão, o que resultou em um choque para a família. Linda, que durante toda a sua vida foi conhecida como uma mulher extremamente elegante e cuidadosa com sua imagem, estava vestida de uma forma considerada inadmissível pelos presentes. Ela usava um terno cinza simples com uma camisa que nem sequer combinava. Estava completamente sem maquiagem e sem qualquer adorno que refletisse a personalidade fashionista que exibiu por décadas. Para os amigos e familiares, aquele visual era o oposto de tudo o que Linda representava, evidenciando um descaso final por parte do marido. A queda da imagem de Paul Curry como um marido perfeito e um profissional brilhante ocorreu pouco tempo depois. Quando Paul tentou mudar de setor dentro da usina nuclear onde trabalhava, uma verificação de segurança rotineira e uma análise mais profunda de sua papelada revelaram que sua carreira era baseada em uma rede de mentiras. Os investigadores da empresa descobriram que ele nunca havia concluído seus estudos universitários e, portanto, não possuía o diploma de engenheiro necessário para o cargo que ocupava. Além disso, foi revelado que ele não era membro da sociedade Mensa, apesar de se vangloriar constantemente de sua inteligência superior. Diante dessas descobertas, seu superior exigiu sua renúncia imediata, ameaçando demiti-lo às 8 horas da manhã do dia seguinte, caso o pedido não fosse enviado por fax. Sem o emprego, Paul coletou aproximadamente $419 mil provenientes das apólices de seguro de vida e dos planos de aposentadoria de Linda. Apesar dessa quantia significativa e do recebimento mensal de $564 da pensão de Linda, ele parou de pagar a hipoteca da luxuosa casa em San Clemente, permitindo que o imóvel fosse para execução hipotecária. Paul mudou-se para Las Vegas, onde trabalhou como vendedor de carros usados, e posteriormente partiu para o Kansas para iniciar uma nova vida. O caso da morte de Linda Curry permaneceu parado por anos, até ser reaberto em 2002 pela sargento Yvonne Schull, da Unidade de Casos Arquivados do Departamento do Xerife do Condado de Orange. Schull mergulhou nos arquivos e revisitou as antigas entrevistas gravadas em 1993, onde a própria Linda descrevia suas suspeitas sobre o marido. A investigação avançou decisivamente quando as amostras de sangue de Linda foram reanalisadas por especialistas, como o Dr. Neil Benowitz. Os laudos toxicológicos revelaram níveis catastróficos de nicotina no organismo da vítima, em uma quantidade 500 a 1000 vezes superior à encontrada em um fumante pesado diário. Como Linda não era fumante, a presença da substância indicava um envenenamento agudo. Além da nicotina, foi detectada uma dose elevada de um medicamento para dormir, o Ambien genérico, que teria sido usado para sedá-la antes da administração do veneno. As evidências físicas apontavam para uma morte rápida e violenta.
O médico legista identificou um ponto de punção atrás da orelha direita de Linda, compatível com a entrada de uma agulha de seringa. O Dr. Penofitz esclareceu que, diante da dose maciça injetada, a morte deve ter ocorrido em um intervalo de apenas 20 a 30 minutos. Durante a investigação, a detetive também localizou uma testemunha que relatou um episódio ocorrido em um churrasco no passado, no qual Paul Curry teria se gabado de que poderia tirar a vida de alguém sem ser descoberto, utilizando uma seringa e substâncias tóxicas manipuladas em sua própria garagem. Essas informações permitiram que a polícia construísse um cenário no qual Paul teria planejado a morte da esposa detalhadamente para obter ganhos financeiros. Em 2010, a Sargento Shaw localizou Paul Curry vivendo na cidade de Salina, no Kansas, onde ele trabalhava como inspetor de construções da cidade e estava casado com uma mulher chamada Teresa. Com o objetivo de prendê-lo, a detetive elaborou um plano para enganá-lo, fazendo-o acreditar que estava sendo questionado por investigadores locais que apenas precisavam encerrar um arquivo antigo. No dia 9 de novembro de 2010, Paul concordou em conceder uma entrevista gravada, acreditando que sua inteligência o permitiria enganar os policiais do Kansas. Durante a conversa, a Sargento Shaw utilizou o nome Marie e agiu de forma amigável para baixar a guarda de Paul. O momento crucial do interrogatório ocorreu quando Paul Curry confirmou repetidamente que na noite da morte de Linda, ele era a única pessoa presente na casa. Ele garantiu que ninguém mais havia entrado na residência e que não houvera qualquer sinal de invasão ou roubo. Ao fixar Paul nessa história, a detetive Shaw fechou a armadilha lógica. Se a nicotina foi injetada e Linda morreu em 20 a 30 minutos, e Paul confirmou que eles estiveram sozinhos por cerca de 6 horas naquela noite, ele era obrigatoriamente a única pessoa que poderia ter administrado a dose fatal. Diante dessa confissão implícita, Yvonne Shaw revelou sua verdadeira identidade e prendeu Paul Curry pelo assassinato de Linda Curry. No dia seguinte à prisão, em uma ligação telefônica feita da cadeia para sua esposa atual, Paul admitiu que estava em grandes problemas devido às evidências apresentadas contra ele. No mês de setembro de 2014, quase 20 anos após a trágica morte de Linda Curry, o Tribunal da Califórnia finalmente se tornou o palco para o confronto final entre a verdade e as décadas de manipulação de Paul Curry. O julgamento teve início formal no dia 11 de setembro de 2014, marcando o encerramento de uma longa espera por justiça que se arrastou por 2 décadas. O promotor Ibrahim Baitier apresentou o réu ao júri não como o gênio que ele pretendia ser, mas como um assassino frio, calculista e narcisista que acreditava ser capaz de enganar o sistema. A estratégia da acusação foi fundamentada em provas periciais robustas e no depoimento do Dr. Neil Benowitz, um dos maiores especialistas em nicotina do país. O médico explicou aos jurados que Linda foi vítima de um envenenamento catastrófico por nicotina líquida, apresentando níveis de 4 a 5 vezes superiores a qualquer medida que ele já tivesse visto em sua carreira. Essa substância altamente letal foi injetada no corpo da vítima enquanto ela estava sob o efeito de uma dose pesada de Ambien, um medicamento sedativo que a deixou incapaz de reagir. Um detalhe físico crucial apresentado pela promotoria foi a descoberta de uma marca de punção incomum localizada atrás da orelha direita de Linda, que os examinadores médicos identificaram como sendo perfeitamente compatível com a entrada de uma agulha de seringa. A acusação reforçou que a morte ocorreu em um intervalo de apenas 20 a 30 minutos após a injeção da substância. Como Paul Curry havia confirmado anteriormente em seus depoimentos que ele e Linda estiveram sozinhos na residência por aproximadamente 6 horas antes de ele ligar para a emergência, a promotoria argumentou que ele era a única pessoa com a oportunidade física de administrar o veneno. Para consolidar o perfil criminoso do réu, o tribunal ouviu o depoimento impactante da segunda ex-esposa de Paul. Ela revelou que logo após o casamento deles, Paul começou a pressioná-la de forma insistente para que ela contratasse um seguro de vida.
Quando ela se recusou terminantemente a aceitar a proposta, Paul pediu o divórcio de imediato, substituindo-a logo em seguida por Linda, que já possuía um patrimônio construído e diversas apólices de seguro. Esse depoimento revelou um padrão perturbador de comportamento, indicando que Paul via suas esposas como meros ativos financeiros. A defesa, representada pela advogada Lisa Koppelman, tentou desqualificar as provas alegando que o caso era baseado apenas em suspeitas e conjecturas. Ela argumentou que não havia evidências diretas, como impressões digitais nas bolsas de soro, e tentou pintar Linda como uma mulher desesperada por curar seus problemas estomacais crônicos. A defesa introduziu uma teoria controversa que ficou conhecida como a defesa do enema, sugerindo que Linda poderia ter aplicado em si mesma um enema de nicotina como um remédio não convencional para suas dores, o que teria causado uma overdose acidental. No entanto, o promotor Baitier rebateu essa tese com veemência, classificando-a como uma invenção sem qualquer suporte em evidências ou no histórico da vítima. A defesa também não conseguiu explicar como essa teoria justificaria a presença de níveis tóxicos de sedativos no organismo de Linda no momento de sua morte. Um elemento surpresa no julgamento foram as próprias palavras de Paul Curry, gravadas em uma ligação telefônica feita da prisão para sua esposa atual logo após sua detenção no Kansas. Na gravação, Paul admitia estar em grandes apuros e reconhecia que, embora não houvesse uma prova física direta de que ele havia cometido o ato, as circunstâncias e as evidências acumuladas pareciam ruins o suficiente para mandá-lo para a prisão. Esse vislumbre de autoconsciência sobre a gravidade das provas contra ele ressoou fortemente com os jurados, que deliberaram por 1 dia e meio antes de chegarem a uma conclusão unânime. No dia 30 de setembro de 2014, o veredicto foi finalmente lido no tribunal. Paul Curry foi considerado culpado de todas as acusações, incluindo homicídio de 1º grau com circunstâncias especiais de ganho financeiro e fraude de seguros. A leitura do veredicto trouxe um profundo sentimento de paz e alívio para os amigos e familiares de Linda que estavam presentes. Mary Sebold, que carregava um dos brincos de Linda em sua mão durante a sessão como uma forma de manter a amiga por perto, sentiu que o ciclo de injustiça finalmente havia se fechado. Paul Curry recebeu a sentença máxima de prisão perpétua, sem qualquer direito à liberdade condicional, garantindo que ele passaria o restante de seus dias atrás das grades pelo crime que acreditou ter executado com perfeição.